Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas e hoje nós vamos receber um convidado para o nosso Papo com o Especialista. O nosso convidado de hoje é o Paulo Ricardo, especialista em legalização de criadouros. Então hoje nós vamos bater um papo com ele que vai responder as perguntas que os inscritos deixaram tanto no YouTube como lá no Instagram. Vamos lá pra gente ver? Boa noite, Paulo, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Então, Paulo, primeiramente eu queria agradecer essa parceria, agradecer sua presença aqui no canal Amigo de Penas. Tenho certeza que esse bate-papo de hoje vai ser enriquecedor e os outros que vamos ter, com certeza, ao longo do ano. Tá? Eu queria começar a conversa de hoje perguntando para a gente falar para os inscritos um pouco sobre você. Quem é o Paulo? Como começou o Criador Pro? Conta um pouquinho da tua história para a gente, por favor. Bom, eu sou biólogo de formação, né? Formado em biologia, mestrado e doutorado nessa área. Por paixão dos pais, né? Os pais eram criadores, meu pai era criador e passou para a gente isso. E eu sou criador há 25 anos que eu mexo com a criação de animais. Eu comecei a minha história com a criação de animais domésticos, que principalmente de canário belga, né? O canário do reino, né? Eu fui um criador de canário do reino por quase 10 anos. Cheguei a ter mais de 1.000 casais de canário do reino. E aí, com o passar do tempo, quando eu entrei na faculdade, e isso era um negócio do pai, eu peguei a paixão, e aí eu acabei entrando no mundo dos silvestres, né? E aí eu passei a ser um criador amador de passariniformes, onde eu fui criador por 4, 5 anos, amador. Eu estou até hoje, né? Porque algumas espécies eu continuo criando como amador, porque não tem nenhum intuito comercial, né? E aí, me especializando nessa área de licenciamento ambiental, eu vi a necessidade, participando de eventos, né, dos concursos, dos campeonatos, FOB, essas associações todas que existem, né, tanto na parte de silvestre quanto na parte de amadora, eu vi a necessidade que muitos criadores tinham de, principalmente na área de exóticos e silvestres, se transformarem em criadores comerciais, né? E aí eu me especializei nessa área de licenciamento ambiental, já há mais de 20 anos que eu trabalho com licenciamento. E aí surgiu, há uns 4 anos atrás, a ideia do Criador Pro. O Criador Pro, uma comunidade de criadores realmente profissionais que querem realmente trabalhar com criação comercial legalizada. E aí a gente foi no intuito de primeiros passos, né? Ensinar sobre a criação, depois o processo de legalização, e agora a gente tem todo esse processo, a gente tem uma empresa de licenciamento que é voltada exclusivamente ao licenciamento ambiental, principalmente para quem quer virar criador comercial, tanto de domésticos, exóticos, quanto silvestres, né? Maravilha. O contato do Paulo tá na descrição dos nossos vídeos, tá? Quem quiser entrar em contato com ele para licenciamento, legalização de criadouro, com todos os vídeos aqui de 2022, a gente tá compartilhando aí o contato dele e o canal dele também, né? Se inscrevam lá, porque ele faz lives, dá dicas bem bacanas, tira dúvidas aí ao vivo. Se todas as dúvidas não forem sanadas no vídeo de hoje, não vão ser, né? Porque são muitas dúvidas e pouco tempo. Mas aí vocês podem tirar com ele diretamente no canal. Então, Paulo, como você bem sabe... Tem bastante. Verdade. A gente compartilhou, então, que ia ter esse vídeo, né, nas redes sociais, e algumas pessoas mandaram algumas perguntas, que aí agora eu vou ler aqui para você, você vai respondendo e a gente vai conversando, tá bom? Vamos lá, a primeira pergunta de hoje é a seguinte: quais são as etapas necessárias para se tornar um criador de aves exóticas legalizado? E outra, quais são as etapas para se tornar um criador conservacionista de aves silvestres? 2 perguntas. Bom, a primeira, para virar criador comercial de animais exóticos, você primeiro tem que definir o que você quer, porque criar animais não é assim uma coisa tão fácil e nem tão simples assim no nosso mundo aqui. Você tem que ter um conhecimento prévio sobre isso. Mas a gente fala o seguinte: primeiro é escolher as espécies, procurar alguém que realmente saiba fazer o processo de legalização e te orientar corretamente nessa área, que não é tão simples, porque os órgãos ambientais
eles são cheios de burocracia, cheios de legislações, cheios de exigências, e você precisa, primeiramente, realmente encontrar uma pessoa que saiba fazer o processo. E aí, realmente, definir o seu plantel e definir a sua infraestrutura. Essas são as coisas que a gente orienta sempre para quem quer virar um criador comercial de exóticos. Definir as espécies, quanto mais não é melhor, é verdade, você tem que ser restringido a alguma coisa, né? Porque muito também você vai ter que ter uma infraestrutura muito grande. Escolher a pessoa que vai fazer o processo de legalização, né? Nós aqui da empresa, a gente faz esse processo em todo o Brasil, se vocês quem tiver interesse, entrar em contato aí. E aí sim definir a infraestrutura, porque a infraestrutura é a base da aprovação para o criatório comercial, tá? A infraestrutura de quem cria como hobby, ou de quem cria amadoramente, que a gente fala, nem sempre é a estrutura necessária para aprovação junto aos órgãos ambientais. Tá? Aí você vai ter que ter uma infraestrutura, plantas arquitetônicas, né, um responsável técnico, mas tudo isso a pessoa que vai fazer vai te orientar da forma correta. Por isso, escolher a pessoa é o principal passo. No caso da criação conservacionista, a gente tem que entender que para você virar criador conservacionista de animais silvestres, você tem que ter um apoio financeiro. Isso é a primeira coisa, porque você não tem apoio, você vai ter que bancar tudo. O governo não banca nada, é você que tem que tirar do seu bolso ou você criar uma estrutura que você consiga sustentar esse criatório conservacionista. Porque o próprio nome diz, é conservação de algumas espécies. Né? Então, você tem que escolher algumas espécies que estejam ameaçadas de extinção, fazer um trabalho, apresentar projetos de reintrodução, de reprodução assistida, de tentar fazer um trabalho de reintrodução dessas espécies, lembrando que o criatório conservacionista não pode revender, não pode comercializar, é apenas mesmo com o intuito, como o próprio nome diz, de conservar a espécie. É praticamente os mesmos trâmites para um criatório comercial. Né? Você tem que escolher as espécies que você quer trabalhar conservacionista, você tem que montar a infraestrutura, o projeto, escolher uma pessoa que vai fazer esse processo de licenciamento para vocês, e aí fazer toda a orientação e todo o planejamento financeiro. O que mais bate na questão do conservacionista é o planejamento financeiro, porque você tem que provar que você vai dar conta de sustentar o criatório por um longo período de tempo. Né? Parcerias, apresentar parcerias com universidades, com ONGs, ou com uma empresa que vai patrocinar ou vai financiar, ou vai manter o criatório por algum período, né? Porque esse é o grande dilema dos criatórios conservacionistas, né? Abre-se com a vontade, com aquele desejo nosso de ter, né, os animais, de criar uma forma de conservar, e chega um momento que o dinheiro acaba, porque as espécies vão criando, vai criando um volume grande, você tem que ter condições de manter um criatório conservacionista, que é totalmente dentro de um criatório comercial que você vai vender os animais para manter o criatório, né? Então é uma coisa um pouquinho diferente uma da outra, tá? Eu posso Mas também fazer procurar, a gente faz esse trabalho aqui. A gente já licenciou alguns criatórios conservacionistas, a gente dá apoio para alguns, mas o problema maior que a gente sempre enfrenta é essa questão mesmo de manter, né? O criatório é o problema maior. Só abrindo um parêntese aqui nessa pergunta dele. Eu posso fazer um criatório com os dois juntos, um criatório comercial e conservacionista, e aí, assim, com o lucro de um sustentar o outro, de repente, não? Sustentar o outro. Hoje, assim, poder você poderia, mas os órgãos eles não permitem uma coisa com a outra. Você teria, assim, você tem até como fazer um criatório comercial com um CNPJ, com uma empresa, e um criatório conservacionista com outro CNPJ, com uma outra empresa. Entendi. E aí um manter o outro. Aí você falaria, né, que o criatório conservacionista vai ser mantido pelo criatório comercial, desde que eles não fiquem no mesmo local, no mesmo endereço. Podem ser vizinhos, por exemplo, um no terreno do lado e o outro do outro, entendeu? Mas eles não podem coexistir no mesmo endereço, com o mesmo CNPJ, porque daí visa... Você não tem o controle, eles não têm o controle do que é conservacionista e o que é comercial. Quando está separado, apesar de só estar separado no papel, um muro, alguma coisa assim, eles entendem que você consegue ter um controle maior, tá? Mas pode, desde que seja nessa fase. Não pode ser no mesmo CNPJ, não pode ser no mesmo endereço. Pode ser ao lado, sim. Eu tenho um criatório conservacionista. O meu é um criatório comercial e o criatório conservacionista. São dois CNPJs e são dois endereços
apesar de serem próximos, né? Mas são dois endereços diferentes, tá? Perfeito. Vamos lá, próxima pergunta. Pode legalizar o criadouro para criar todos os tipos de aves exóticas e nativas, ou tem que ser separado, exóticas e silvestres, né, nativas? Não, o criatório comercial, quando você abre um criatório comercial, você pode definir somente de doméstico, somente de exótico, somente de silvestre, separadamente. Mas não é proibido você ter um criatório no mesmo local, no mesmo endereço, envolvendo as 3 categorias, tá? Porque geralmente quem cria exótico cria uma calopsita, cria algum outro animal que é doméstico e acaba tendo que incluir no seu criatório comercial essas espécies. Mas você pode ter silvestre, exótico e doméstico, e ainda você pode ter, além de pássaros, psitacídeos, pode ter mamíferos e outros animais, outras categorias, né, no mesmo criatório, desde que você tenha infraestrutura e tamanho para poder ter essas espécies, né? Para cada espécie, aquela infraestrutura básica aqui para ser aprovado. Perfeito. É preciso pagar para legalizar um criadouro? Sim, é preciso pagar. Porque é um processo de licenciamento ambiental, como licenciamento ambiental de qualquer tipo de empresa que vai usar recursos naturais, tá? Tanto que a pessoa tem que ter um cadastro técnico que você vai atuar, e você vai ter que ter, além de pagar uma pessoa para fazer todos os projetos e processos, né? Para fazer esse processo de legalização, você tem que ainda ter planta arquitetônica assinada por um engenheiro, por um arquiteto. Então, você vai ter que pagar um engenheiro, um arquiteto para fazer as plantas. E ainda você vai ter que ter um responsável técnico pelo seu criatório. Então, você vai ter que pagar um responsável para ser responsável pelo seu criatório. Além de todas as taxas, né, para você manter uma empresa, já que o criatório comercial é uma empresa, você precisa pagar as taxas para manter uma empresa funcionando. Sim. E o valor hoje varia de acordo com quantidade de espécies e quantidade de casais, porque isso vai definir o tamanho do seu criatório, né? Tudo é baseado no tamanho, tá? Então, hoje, um criatório, mais ou menos, você vai gastar entre 7 até 20, 25 mil reais para legalizar, dependendo do tamanho do seu estado aí. Perfeito. Lembrando que quem quiser fazer, a gente faz o serviço de licenciamento, é só procurar a gente aí e a gente passa um orçamento aí para você ver quanto você vai gastar para fazer esse processo de legalização. Claro que se for só doméstico é mais barato, se for só separado é um pouco mais barato, se quiser juntar tudo aí fica um pouco mais caro, né? Como você falou, né? O valor depende do tamanho do criador, né? Isso depende muito disso. Perfeito. Gostaria de saber como eu posso ser um criador legalizado, a quem procurar e o que precisa para ser um. Isso aí acho que você já respondeu, né? Como é que você faz para virar um criador, né? Você tem que procurar alguém e fazer o licenciamento ambiental, fazer o licenciamento do seu criatório como criatório comercial, né? Então, você tem que apresentar uma série de projetos e fazer o processo de licenciamento. Lembrando que você pode ter, né, qualquer tipo de animal, desde que você esteja com nota fiscal e não reproduza. Não é proibido você ter um animal exótico, silvestre, desde que você tenha comprado ele com nota fiscal e que você não faça a reprodução dele, né? Aí você pode ter qualquer um desses só tendo nota fiscal. Que essa era até uma pergunta aqui, também tem essa pergunta aqui, né? Para ter as aves exóticas como pet, como é a lei? Porque a maioria dos criadores amadores não fornecem nota. Esse é um perigo, tá? Quem quer comprar um animal exótico tem que tomar muito cuidado. Silvestre nem se fala, né? Mas exótico hoje no Brasil tem esse problema. Tem muita gente criando animais exóticos de forma irregular, de forma amadora, né? Que é associada a um clube, a uma federação. E, na verdade, eles não podem reproduzir pela lei atual. Então, para você adquirir um animal exótico legalizado e para não ter dor de cabeça, nem para você ter o animal na sua casa, ou se você quer comprar para virar uma matriz do seu criatório, para você montar um criatório comercial, comprar com nota fiscal, sempre de um criador autorizado e que consiga te emitir o certificado de origem. Esse certificado de origem ele é emitido junto ao IBAMA, né, junto ao sistema do IBAMA. São Paulo tem o GEFAL, que é um outro sistema, né, que é próprio de São Paulo, é um sistema um pouquinho diferente. O certificado de origem tem que ser emitido
pelo o dono, quem comprou o animal. Então, quem compra o animal tem o seu próprio CPF e aí vai lá e emite o certificado junto ao sistema do IBAMA, tá? Mas, assim, para você não ter problema, é comprar com nota fiscal e ter o certificado de origem. Silvestre, nem pensa, se não tiver isso, você nem compra, né? E outra, gente, tem que tomar muito cuidado, porque hoje tem muita gente vendendo animal exótico com nota fiscal e o criatório não é legalizado. E aí acaba virando o mesmo problema. E tem gente falsificando nota, tem gente dizendo que está vendendo para poder resolver o problema, porque hoje, pela lei, tem que virar um criador comercial para poder reproduzir e vender esses animais, tá? Uma outra coisa importante, se você for comprar de loja, a loja também tem que ser autorizada a vender esse animal exótico, ela tem que estar licenciada a vender, tá? E ela tem que ter um certificado de origem também, porque ela comprou de um criador legalizada também, tá? Perfeito. Tem um boato surgindo aí na internet que eu desmenti, mas vou aproveitar para perguntar para você. Alguns criadores de aves exóticas estão dizendo que só com uma anilha de uma organização aí, uma anilha oficial, é suficiente para você reproduzir, para você vender essas aves. Isso não se aplica, né? Nota fiscal e certificado de origem para exótico, né? Sempre. Exatamente. A anilha já vai vir mesmo. É um criador comercial autorizado por um órgão ambiental, o seu anel é anel comercial. Então, é um anel que está registrado no sistema do órgão ambiental, do IBAMA, do órgão estadual e assim sucessivamente. É a sua marca, né, do seu criatório. Tanto que ele não pode ser alterado, ele vai ser daquele padrão para a vida toda. Tem criadouros que são comerciais e colocam 2 anéis. Um anel de associação, de clube, e um anel comercial. Porque, às vezes, as associações pedem para colocar um anel de marcação deles para poder participar dos eventos deles, né? Para ser filiado e tal. Então, o criador comercial, geralmente, ele vai ter 2 anéis. Um anel comercial e um anel que é o anel da associação, do clube, né? Mas, em hipótese alguma, só o anel de clube ou um anel que você manda fazer, um anel de marcação que você manda fazer numa fábrica, né? Tem várias fábricas que vendem anéis de marcação, é o suficiente para você poder reproduzir. Isso é mentira, tá? Além disso, a pessoa que está fazendo isso está cometendo um crime, e se você comprar esse animal, você vai estar compartilhando esse crime e você vai responder por isso, né? Então, até essa semana, a gente teve aí um caso de 40 animais que foram apreendidos por causa disso, né? O animal só tinha o anel de associação, estava reproduzindo, que agora é época de reprodução, e não pode, foi apreendido todos os animais. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, realmente, se algum criador está falando que não precisa, corre dele porque precisa, tá? Ter um anel comercial. Às vezes esses boatos vão se espalhando e aí o próprio criador não se informa e ele acha e vai fazendo achando que está dentro da lei, né? Mas... tá tudo certo, né? E tem gente, vou colocar um anel aberto. Não existe anel comercial aberto. Isso é uma outra mentira. Claro. Tem muita gente vendendo na internet a possibilidade de você ter um animal silvestre, a gente legaliza para você. Não tem essa possibilidade de legalização de nenhum animal silvestre. Como é que você vai colocar um anel do animal silvestre depois de adulto? Não entra, tá? Você vai acabar mutilando o animal, né? Então, ele só entra o anel com uma certa idade. Então, não caiam no conto de que alguém legaliza, que o animal pode ser legalizado, principalmente silvestre, que não tem isso. Exótico tem a modalidade. Se você for virar um criador comercial, a pessoa que vai fazer o processo para você, até se você tem alguns animais que foram comprados de associação, né, com anel de associação, às vezes se consegue fazer com que eles virem matrizes definitivas do seu criatório, que você passa a ser um fiel depositário. Mas isso também não é uma regra, tá? Às vezes você consegue, às vezes você não consegue fazer esse processo. Agora, tem nota fiscal, o anel é de comercial, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Maravilha. Tenho 2 galinhas e um galo de estimação. Gostaria de saber se é necessária a autorização de algum órgão para ter um criador de várias raças de galinha. Galinhas exóticas virou uma febre no Brasil também, junto com os psitacídeos. Muita gente cria, né? Os galináceos, fazões e etc. Se eles estiverem na lista como domésticos, você tem que ter apenas abertura de ou você é produtor rural, ou você abre um CNPJ e faz os trâmites mais simples para você poder criar e comercializar esses animais.
se esses galináceos, porque tem muitos galináceos que estão como exóticos, não são permitidos a criação normal. Aí vai precisar fazer o trâmite normal para você criar, né? Então tem gente que quer criar algumas perdiz, fazão, algumas coisas exóticas que não se entram, né? E aquele velha história. Geralmente a pessoa compra vários galináceos, alguns são domésticos e outros são exóticos. E aí ela não sabe o que tem que ser feito. Se tem um exótico que está na lista e vai precisar fazer todo o processo de legalização normal. Se forem só na lista de domésticos, aí a legalização é mais simples, é só os cadastros mesmo nos órgãos que controlam a criação de animais no Brasil, né? Que é a criação de gado, de cavalo, e assim eles também vão controlar essa criação desses galináceos domésticos, tá? Interessante. E só abrindo aqui um parênteses para essa pergunta também, que a gente vai fazer um vídeo, acho que só sobre isso. Criar é diferente de vender, né? Você pode criar um animal doméstico, mas para vender você precisa legalizar, ter um CNPJ, uma empresa emitir nota, é completamente diferente. Né? A gente tem que pensar assim, né? Não é porque ele é um animal doméstico que você pode sair criando de qualquer forma, reproduzindo em quantidades e sair distribuindo isso, vendendo isso para qualquer pessoa. Animais têm o seu controle zootécnico, né? Tem o controle sanitário desses animais. Então, órgãos agropecuários da via de transporte, atestado médico veterinário, tem que ter tudo isso para você poder comercializar um animal, mesmo ele sendo doméstico, né? Então, não é eu tenho lá um monte de... Vamos pegar aí periquito australiano, eu saio criando um monte de periquito australiano e vou sair vendendo sem parar. Não, eu preciso ter um CNPJ, um cadastro de vigilância sanitária para ser aprovado o seu plano sanitário. Eu tenho que ter o alvará do órgão ambiental, do órgão agropecuário do seu estado que controla isso, né? Para emitir as guias de transporte, o trânsito. Então, não é muito simples assim, né? Tem gente que, eu crio lá. É a mesma coisa se você pegar, por exemplo, tem sítio, quem cria frango, porcos, etc., ele tem que ter esse cadastro como produtor rural, tem que ter o cadastro nesses órgãos ambientais, tem que emitir nota desses animais quando vende. Para transportar, tem que ter uma guia de transporte, tem que ter um laudo, tem que ter uma sanidade. Então, e o problema é que a gente está trabalhando com aves, principalmente psitacídeos, que são reservatórios de doenças, são reservatórios de zoonoses. Nós temos aí uma série de doenças espalhadas no mundo por causa de falta desse controle sanitário, né? E isso é muito importante. E lembrar que esses animais que a gente chama de domésticos, eles são exóticos, né? Eles são exóticos, apesar de serem domésticos. Então você tem que ter esse controle. Apesar do Brasil ser um país meio lento nessa parte, mas é obrigatório, né? Até agora, com essa última IN aí, se obrigou agora realmente todos, quem cria animais domésticos para fins comerciais, né? Você pode criar, que nem você falou, reproduzir para você lá na sua casa, você não vai vender como hobby para você tirar uns filhotes e tal. Agora, a hora que você passa a comercializar, aí passa a seguir a legislação, igualzinho, tá? E ainda você corre a sanção de ser multado, perder os seus animais, né? Tem uma série de coisas que, se você for pego, até foi em novembro do ano passado, nós tivemos um caso aqui no estado que um criador de canário, né, canário belga, que está como doméstico, estava transportando, acho que era 50 animais, estava indo para uma exposição no Mato Grosso do Sul, acho que era na região de Coxim. A polícia rodoviária parou ele e ele não tinha guia de transporte, ele não tinha nenhuma origem, ele perdeu tudo, está respondendo o processo, recebeu multa, e aí ele vai ter que resolver todo esse problema, tá? Então, quem realmente vai criar animais, a gente está falando assim, galináceos também exóticos, qualquer área, né? Principalmente psitacídeos e passariniformes domésticos, tem que tomar cuidado porque tem que seguir a legislação, tá? Perfeito, maravilha. E a última pergunta: se eu já tenho um casal de aves exóticas, por exemplo, como o ringneck, legalizados com nota fiscal, depois que eu legalizar o meu criadouro, eu posso reproduzi-los ou eu preciso adquirir outros casais? E esse não pode. Bom, é o seguinte, não, você comprou o animal, tem nota fiscal, eles vão poder fazer parte do seu criadouro comercial, você vai poder reproduzi-lo,
você vai poder tirar filhotes e vender os filhotes, até mesmo se você tem a nota fiscal desse animal, até esse animal você pode vender depois, repassar para outros, porque você tem ele com a nota fiscal. O problema é, um casal não caracteriza para os órgãos ambientais criatório comercial. O que vale mesmo, a gente tem que entender, eu quero virar um criador, tem muita gente que me procura, né? Eu quero virar um criador comercial, eu comprei 2 casais, eu quero virar um criador comercial com 2 casais. Aí você olha assim, tá, 2 casais, eu já acho estranho, imagina o cara que vai fazer uma análise de um processo, eu quero virar um criador comercial, viver da criação com 2 casais. Ah, mas eu vou crescer, eu vou... Não, eles vão ter um número mínimo para configurar uma criação comercial, tá? E hoje o mínimo no Brasil é 5 casais, tá? 5 casais você consegue configurar um criatório comercial, tá? E, claro, você vai ter que apresentar um projeto de expansão ao longo do tempo, né? Mas você pode, comprando um animal com nota fiscal e recebendo a licença para criar e vender comercialmente, você pode utilizar esse animal. O que você não pode utilizar é os que não têm anel. Os que não têm anel, em hipótese alguma. Os que têm anel, que são os anéis de marcação, o anel FOB, você tem que tentar fazer com que eles virem matrizes. Na verdade, você vai ficar um fiel depositário dos animais, né? Você vai acabar ficando com eles para a vida toda e esses animais só vai poder vender os filhos deles. E eles nunca mais vão poder sair do seu criatório. Mas, em via de regra, tendo nota fiscal, eles vão fazer parte do seu plantel, vai poder reproduzir sem problema nenhum. Maravilha. Esse mínimo de 5 casais que você falou pode ser de espécies diferentes, né? Posso ter 3 casais de calopsita, 2 de ringneck, 2 de agapone. Posso ter misturado, né? A somatória de 5 já é o suficiente, tá? Claro que quanto mais, melhor. Né? E lembrando, gente, assim, uma coisa muito importante para quem mexe com a criação. Eu vou montar um criatório, aí eu tenho uma instalação para 5 casais, por exemplo. Eu tenho que ter no meu criatório instalações para mais casais. Tem que ter espaço para isso. Porque senão eles vão configurar, tá? Só tem espaço para 5 e se tirar filhote vai colocar onde? Na cabeça, em outro lugar, né? Então você tem que ter o mínimo de infraestrutura para os casais que você quer começar e uma infraestrutura para receber os filhotes ou outras coisas desse tipo para ampliar um pouco o criatório, tá? Senão acaba bloqueando porque eles vão pedir uma outra área, uma infraestrutura maior por causa dos filhotes que vão nascer. Saquei. Nossa, tá interessante. Tô cheio de perguntas, mas vamos deixar as perguntas para os próximos vídeos, deixar a galera curiosa e também fazer a galera dar um pulinho lá no Criador Pro e perguntar nas suas lives. Tem vídeo toda semana, né? Eu tenho acompanhado. Isso, nós temos vídeos na segunda-feira e na quinta-feira, às 8h30 da noite, toda segunda e quinta-feira, vídeos que a gente passa essas orientações, tira as dúvidas de todos os criadores, né? E a gente oferece o nosso serviço aí para quem tiver interesse. A gente está sempre disponível aí a atender, aí o canal de você disponibiliza aí o contato e entra em contato com a gente, que a gente tem o maior prazer de atender todo mundo aí que tem dúvidas sobre criação, tá? Maravilha, você atende o Brasil todo, né? Atendemos o Brasil todo o território, em qualquer local do Brasil a gente consegue fazer. Perfeito, isso é importante. Paulo, quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez, tá? Deixar um abraço aí, muito feliz com essa parceria e vamos trabalhando aqui para lançar uns vídeos bacanas aí para a galera ao longo do ano. E a gente vai se acompanhando, eu vendo seus vídeos, você vendo os meus e a gente vai trocando aí uma ideia ao longo desse ano todo aí, então. Eu que agradeço aí ao convite seu e sempre que você precisar é só chamar que a gente está aí para tirar todas as dúvidas. Pode ter certeza que a parceria vai ficar duradoura. Maravilha, meu amigo. Quinta-feira, então, tem vídeo lá no canal do Paulo, Criador Pro, e toda terça, segunda e quinta, né? Lá tem live, e toda terça e sábado aqui no canal Amigo de Penas a gente tem vídeo novo, galera. Um grande abraço aí, um abraço, Paulo, brigadão por hoje, e até a próxima. Falou, tchau, tchau. Valeu.